Olá pessoal, você que está ouvindo a gente aí, estamos em mais um episódio do Rafael Steffens Podcast. Muito obrigado já por você estar acompanhando a gente. E olha, hoje eu tô aqui com uma co-host, uma host parceira aqui, que sabe muito, que já tem muita experiência no esporte, na vida, e que vai agregar muito com esse episódio de hoje, que é a Ariane. Ariane, tudo bom? Olá, pessoal. Feliz por estar aqui mais uma vez, né? Hoje nesse bate-papo de campeões. Nós temos a presença ilustre aqui do Elinho, que vai falar conosco aqui a respeito de alta performance, liderança. E seja muito bem-vindo. Obrigado, Ariane, obrigado, Thiago. Um prazer estar participando, um prazer a gente poder estar compartilhando e pegando um pouquinho da experiência de vocês. Mas sem dúvida que os podcasts vieram para somar muito na nossa vida. Com certeza. E o Rafael Steffens Podcast não é diferente, tem somado muito. E eu espero poder dar a minha contribuição e que a gente possa compartilhar muita coisa boa. Excelente! Então, se você já gostou, não, tem certeza do esse episódio vai dar o que falar, a repercussão vai ser ótima, conversa assim de campeão. Nossa senhora! Vamos lá, Ariane, você quer começar? Quer começar? Vai com você. Ou não, ok. Não, vai eu. Você vai? Então vai. Essa é competitiva. Vai. Bom, a gente queria te conhecer um pouco mais, né? O Elinho, fora das quadras. Conta pra nós como tudo começou, como que você desejou esse esporte, né? Eliane, eu venho de uma família de basqueteiros, né? Meu pai jogou, meu avô na década de 30 jogou aqui em Franca, ele brincava que ele saía para pedir emprestado os tijolos. Na verdade, ele e os amigos roubavam os tijolos para colocar nos campinhos de futebol e colocar a tabelinha lá, jogar basquete. E essa tradição de Franca é enorme. E depois, eu sou filho de um cara que jogou por 25 anos, foi técnico por mais de 30 anos. Meus tios jogaram tanto em Franca como em seleção brasileira. Então, eu desde molequinho eu entrava em quadra com meu pai, mas com 15 anos, depois de ter feito natação, jogado futebol, sempre com o estudo ali do lado, minha mãe cobrava os estudos. Como que é o nome da sua mãe? Maria Helena. E aí eu decidi com 15 anos que eu queria ser jogador de basquete. E acabei me federando, mas surgiu o primeiro grande desafio da minha vida ali, porque do lado dos meus companheiros de 15 anos, eu parecia um mascotinho do time. Eu era o menor, não tinha força para fazer as coisas, mas eu sempre gostei muito, sabe, de treinar, de trabalhar, até porque eu ouvi muito, né, do meu pai, dos meus tios, tem que treinar sozinho, tem que procurar fazer a mais. Então, a hora que eu tinha uma folga na escola ou no período da tarde, eu ia, treinava sozinho, fazia, devagarzinho fui melhorando, ganhando minha credibilidade, deixando as dúvidas por ser filho de um técnico, né, de nome do lado, e naturalmente, com muito orgulho, eu tive uma carreira que eu me orgulho muito, me dá muita felicidade falar da minha carreira, porque eu sei o quanto foi batalhada, foi treinada, foi trabalhada para que eu pudesse alcançar os objetivos. E agora eu virei técnico, é outra carreira. Eu brinco com os jogadores que eu virei técnico, descobri o tanto que era bom ser jogador. Mas tem sido muito prazeroso também. E aquilo, eu poder compartilhar tudo que eu aprendi ao longo de mais de 30 anos, né, jogando, sem dúvida tem me deixado muito feliz e confiante para que eu possa estar alçando voos ainda maiores. Você jogou por onde, assim? Quanto nessa, vamos dizer, essa carreira de jogador, por onde você foi passando? Que clubes? Eu joguei em poucos lugares e é uma das coisas que eu também me orgulho disso. Eu joguei no César Branca Basquete a maior parte da minha carreira. Joguei por 4 anos em Uberlândia, né, na equipe da Unitri Uberlândia, e joguei por 3 anos no Vasco da Gama. Também foi um período áureo, assim, de muitas conquistas do basquetebol do Vasco, que deixa, né, o torcedor muito saudosista dessa fase. Agora o basquete do Vasco está voltando, é muito legal, assim como outras equipes também voltaram, mas eu tive a felicidade de jogar nessas 3 grandes equipes e, graças a Deus, de conquistar grandes campeonatos, mas acima de tudo deixar um legado muito bacana dos conceitos, né, dentro dessas conquistas, o que foi muito importante. Acho que tem um ponto que a gente tá conversando, Ariane, assim, até planejando o roteiro aqui e tudo mais, e que acho é muito pertinente, assim, para o pessoal que tá ouvindo a gente saber,
Nessa transição, como que foi essa transição de jogador, que a gente tá conversando, de jogador pra técnico, assim, você já almejava, já pensava assim, nossa, eu quero ser técnico um dia? Não, já quero estar em ligas internacionais, como que era isso? Como foi essa transição mesmo? Thiago, quando a gente vai parando, né, quando o momento do final da carreira vai chegando, e o meu chegou com 40 anos, naturalmente muita gente me perguntava, mas vai ser técnico? Você foi armador, você exercia uma liderança dentro da quadra, seu pai era técnico e tal. E aí eu fui formatando na minha cabeça, obviamente, a vontade de ser técnico. Também fui buscar uma preparação para isso. Além de eu ter, obviamente, convivido e ter uma experiência como jogador, eu fui passar 20 dias no Golden State Warriors, que para mim foi legal. Foi uma experiência incrível. Fala sobre essa experiência. O que é, Lara? O que é? O Golden State, assim, a parte tática, eu vi coisas importantes, foi legal, eu acompanhei os treinamentos e tal. Só que o que mais me encantou foi a parte estrutural. E essa parte estrutural foi tão bacana isso, porque quando eu voltei do Golden State, o SESI estava entrando com a parceria com o Franca Basquete. E naturalmente, hoje o superintendente do SESI, o Alexandre Flug, ele falou, Elinho, o que você viu lá de bom? Aí eu falei da parte estrutural, a parte de escritórios é acoplada ao centro de treinamento, eles têm 8 tabelas, então cada jogador pode arremessar numa tabela. Eles têm a fisioterapia acoplada do lado, então o cara que está fazendo fisioterapia, ele sai, já vem para a quadra, sai da quadra e volta para a fisioterapia. A parte de musculação é uma área que eles têm com vidro, então quem está malhando está vendo o treino, está pedalando, está vendo o treino. Aí ele falou, mas quais aparelhos que tem? Eu falei, tem que perguntar. Ele falou, não, então pergunta pro preparador físico, pro Douglas, para ele fazer para mim uma lista. E hoje, cara, nós temos uma estrutura no SESI Franca Basquete que eu me orgulho de dizer, é um centro de treinamento que honrosamente leva o nome do meu pai, esse centro de treinamento é Rubens Garcia, mas talvez seja um dos melhores centros de treinamentos do país e uma referência, porque é um centro de treinamento que dá todo esse respaldo para que a gente possa estar exercendo a nossa função, o nosso trabalho no dia a dia. E é aquilo que eu sempre ouvi, né, do meu pai, as pessoas que se sentem valorizadas, elas produzem mais. E com certeza nós todos, jogadores, comissão técnica, ali dentro do CT, SESI Franca Basquete, a gente se sente mais valorizado e naturalmente a gente também se sente mais motivado para produzir mais. Então isso foi muito legal, que eu vi no Golden State e graças a Deus, a parceria do SESI, ao patrocínio que a gente tem do Magalu, a gente conseguiu ter um centro de treinamento fantástico aqui no SESI Franca Basquete. Inspirações do basquete? Cara, hoje, como técnico, eu tenho uma inspiração, assim, obviamente que meu pai deixou um legado incrível, né, por eu ter trabalhado com ele por muitos anos. Eu fui conviver durante 20 dias lá no Golden State, era o Steve Kerr, é um cara que eu admiro muito, que jogou também, depois assumiu como técnico e foi campeão também como treinador. A nível de Europa, o Obradovic é um cara que há muitos anos ele executa um trabalho, independente de estar ganhando ou perdendo, mas realizando um trabalho muito bem feito, dentro dos conceitos, com sistemas claros de jogo colocados em prática. E é uma das coisas que eu procuro colocar aqui também. Não é só o ganhar, sabe? É um legado que eu recebi do meu pai mesmo. Não é só o ganhar, é o ganhar com a cara de Franca. Mas qual que é a cara de Franca? É o ganhar com disciplina, com comprometimento, fazendo com toda a intensidade. Eu já saí de quadra depois de vitória e levei uma baita dura, uma baita bronca, porque não fizemos com essa intensidade, zelando pelos conceitos, e já saí depois de derrota e recebi um elogio. Não, nós fomos bem, precisamos melhorar nisso e tal, mas nós colocamos aquilo que a gente deveria colocar. Então, o resultado ele é consequência de outros grandes fatores, e isso eu não quero e não vou abrir mão para que a gente possa, obviamente, continuar buscando os melhores resultados. Falando de resultado, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre os títulos, porque você tem vários, né? Franca Basquete também tem, o SESI Franca Basquete. Quais competições que você participou, assim, quais foram mais marcantes, assim, para você, para sua carreira? Ariane, você sabe que na grande maioria, 99% dos títulos que nós conquistamos, eles deixaram uma marca. E quando eu falo isso,
é mais um motivo para a gente zelar por tudo isso que eu falei. Porque essa marca de você ter um time que joga um pro outro, que cuida um do outro, que zela por esses conceitos importantes, é a razão de ser do sucesso. Ah, mas você tinha uma ótima equipe. Mas eu já joguei em ótimas equipes e não só não ganhamos, como também deixamos uma mensagem ruim às vezes. Por N fatores. Então o sucesso ou fracasso é multifatorial. Mas os títulos, eles sempre marcam de uma forma importante. No César Franca Basquete, começando de trás para frente, essas últimas conquistas que nós tivemos, o bicampeonato do NBB, a conquista da Champions League, o título do Super 8, nós ganhamos 4 campeonatos que nós disputamos na temporada com um recorde de vitórias de 46 vitórias. É inacreditável. Se antes da temporada você me falasse, Thiago, Ariane, vocês vão ganhar 46 jogos seguidos, vão ganhar todos os campeonatos que vocês disputarem, vão falar, para de sacanear, tá de brincadeira. Mas você vê como que é importante. Quando você faz uma coisa bem feita, você pode fazer sempre. E essa é a maior cobrança que a gente tem que ter. Eu fiz bem feito, então eu vou continuar fazendo, mas eu tenho que estar motivado. Mas como é que eu estou motivado? Então os títulos, eles marcaram muito. Teve um título que me marcou demais, o tricampeonato brasileiro aqui em Franca, em 99, porque a gente estava começando a ver vídeos, né, dos adversários. Aí a gente ia para casa do Chuí, a Dodô fazia uma lasanha para nós, a gente assistia o jogo e depois comia a lasanha. Foi um trabalho que, além da parte tática, a gente trouxe a Célia, o Chuí trouxe a Célia, que fez uma parte mental, da gente estar mentalmente fortes durante os jogos. E foi um momento que durante a temporada eu ouvi de pessoas falando: Franca Basquete não vai nem classificar para playoff. O Franca Basquete, na época, né, o Franca Basquete não vai chegar. E aí nós classificamos em 5º lugar. Aí nós ganhamos do Flamengo, que tinha ficado em 4º, depois ganhamos do Mackenzie Microcampo, que era o time do Oscar, que ficou em 2º, e ganhamos a final dentro do Maracanãzinho. Isso foi muito marcante pela história que foi construída. Agora, todos os títulos, eles deixam uma história muito bacana que a gente sempre relembra, né? Entre jogadores, com a imprensa ou num podcast como esse, de uma forma muito saudosa, porque são sempre momentos muito especiais que a gente vive. Outro tópico importante, a gente sabe que muitos dos atletas, né, eles contam com esse apoio da torcida. Às vezes é tudo que ele tem, né? Nem sempre a gente tem a família por perto. Como que vocês lidam, você especificamente lida com essas críticas, às vezes com esse não apoio da torcida, quando tá passando por um momento difícil? Ariane, eu particularmente, eu admiro demais as pessoas que assumem o risco. Os jogadores são caras que assumem o risco. As pessoas que assumem o risco, elas são pessoas que elas buscam o sucesso. E não é só no esporte. Você pega o Mário Espanhol, ele assumiu o risco de abrir a Rafael Steffens. Ele assumiu o risco de abrir uma empresa, de gerar tantos empregos. Então, naturalmente, quando sai alguma coisa do eixo, é fácil as pessoas falarem. Mas eu preferia, em vez das pessoas falarem, que elas assumissem o risco. Na profissão delas, em vez de eu falar de você, Thiago, deixa eu assumir o risco na minha profissão. Em vez de você falar do Thiago, assuma o risco na sua profissão. E eu acredito que os atletas são jogadores que eles assumem o risco de estar ali no meio de milhares de pessoas, seja assistindo ao vivo, seja assistindo fora, né, na televisão. E por isso eu respeito demais os atletas, os técnicos, de todas as equipes. E muitas vezes o esporte, ele não é respeitado como um trabalho. As pessoas, todo mundo acha que entende de futebol. Eu não entendo de futebol. Então quando alguém fala pra mim, o Tite é um monstro, eu tô olhando que ele tá fazendo um grande trabalho. Perdeu a Copa do Mundo, e agora ele é um imbecil. Não, cara, ele tava fazendo um grande trabalho, mas o outro time, a Bélgica, ou a Alemanha, ou a Argentina, também trabalham. Então, enxergar isso, eu tento passar isso pros atletas, e naturalmente os atletas enxergarem isso, faz com que eles estejam prontos. Mas a parte principal, eu trabalho todos os dias e passo isso pros atletas, para as pessoas que são otimistas, que me dão força, que na derrota ou na vitória, elas estão ali desejando o melhor. E não esses que não assumem o risco, que querem falar dos outros.
Olha aí, então se você... Essa foi uma de... Se é... Essa Na verdade, é isso. Essa foi chuar. Passou nem perto do aro. Fazia muito bem. Muito bem, muito bom, muito bom. Eu tô adorando estar aqui, assim, com você nesse momento, Elin, que quando você olha como telespectador, quando você acompanha o esporte de modo geral, ou qualquer outra coisa, né, você nunca imagina que, putz, eu posso chegar a falar com uma pessoa, posso estar conversando no momento, aquilo que você falou dos 40 e tantos jogos, 6 jogos. você nunca imagina, né, você pode realizar, que estar fazendo isso. É incrível. E pegando mais um gancho nisso, você falou, me veio na cabeça, né? Dessa parte otimista, de passar uma energia boa e tal. Nós ganhamos o NBB, o primeiro NBB, e aí, o Lucas foi MVP e tal. Aí, bacana. Aí nós fomos disputar uma American Cup, nós perdemos na última bola pra Argentina, e o Lucas que arremessou a última bola. Ele tinha, 2 meses atrás, ele tinha ganho como MVP. Aí ele perguntou pra mim, coach, o que você achou do jogo? Da American Cup? Falei, cara, o jogo, eu fiz uma análise do jogo em si, ó. Nós poderíamos ter feito isso, nisso aqui nós falhamos, nisso nós tivemos virtudes, foi bom essa recuperação e tal. E da minha bola? Eu falei, qual bola? A última? É a última que eu arremessei. Falei, cara, eu achei do caralho a bola, velho. Eu achei animal. Ele falou, mas eu errei. Eu falei, mas você assumiu o risco, velho. Você assumiu o risco. E a bola veio, você assumiu. E se acontecer de novo, você vai assumir de novo. E isso é o mais importante, sabe? É você visualizar que o cara foi, assumiu o risco. É isso que nos pertence, cara. É a gente assumir de peito aberto, fazer o nosso melhor. E aí os resultados vêm como consequência. Passou um pouquinho, ele tá ganhando o bicampeonato do NBB de novo, exatamente porque ele é esse tipo de cara que assume os riscos. Excelente. Já mandar um grande abraço pra toda essa equipe aí, que É isso aí. campeã, né? Essa equipe campeã aí nas mãos aí, ó, de Elinho. Nossa senhora. Eita, arrepia só de pensar. Grande pequeno. Conta um pouco pra nós como que é, assim, estar com esse time de campeões, né? Como que é lidar com essas pessoas, porque você tem todo o respeito desses meninos, eu falo meninos, desses grandes homens, né? E eu vejo que você joga junto, você é uma pessoa muito exemplar, assim, é bonito de ver. Essa energia que você quer passar, você passa. É muito bonito de ver o tanto que você joga junto, o tanto que vocês são unidos, essa química, igual você falou, né? Eu também já participei de equipes que foram formadas, né, com uma ficha técnica excelente, mas a gente não conseguia. Às vezes não encaixa porque não tem a química. E a gente tinha tudo para ganhar e não ganhou, né? Eu venho também de uma história com a Sayuri, que a gente veio do interior e não era para ter ganho alguns títulos que a gente ganhou na capital quando eu era bem pequenininha. Então, assim, como que é você conseguir unir essa equipe e trazer junto com você e ter essa excelência, assim, essa constância, 100%? Ariane, um dos grandes méritos da equipe, aqui eu falo da nossa comissão técnica, está nas escolhas. Então é muito importante que você saiba fazer as escolhas daquele perfil que se encaixa no seu perfil de trabalhar. Porque a partir do momento que você faz as escolhas, eu falo que todos eles podem exercer a liderança que eles têm. Mas todos têm liderança? Todos. Todos nós podemos ser líderes. Não precisa só do técnico, ou só do gerente, ou só do diretor ser o líder. Todos eles têm que zelar por aquilo que é importante para o grupo. Porque quando o grupo ganha, todo mundo ganha, cara. Quando o grupo perde, você pode ter jogado super bem. Ninguém lembra que você jogou bem, lembra que perdeu. Então, isso vale para todas as profissões. E quando a gente faz essa escolha, é natural que a gente vá passando, né, todos os dias aquilo que a gente acredita que seja importante. E aí, mais importante que isso, são os jogadores acreditarem. É a comissão técnica em si acreditar nisso. Então, esse grupo foi formado e esse grupo mostrou que acredita nesses conceitos dia após dia, buscando aquilo que a gente queria. E quando eu por exemplo, o combinado é a gente não pegar o celular durante o treino, por exemplo. Se tem alguém, um roupeiro pegou o celular, não precisa de eu falar. Pode um jogador falar, Wellington, não é agora celular não, cara. Porque a gente cuidar daquilo que é nosso. Né? O time não é só meu, não é só dos jogadores, não é só da comissão técnica, não é só da diretoria. O time é nosso, o time é de uma cidade, o time é do Brasil, o time é uma referência a nível nacional, a nível internacional. Então,
você cuidar, e sem milindre também, sem milindre. Eu falo sempre, eu faço uma determinada jogada, aí vem um jogador, um micão, coach, mas essa bola, em vez da gente defender dando fundo, se a gente defender por cima, a gente vai rodar mais fácil. Eu falei, mas quem que vai sair no último homem? Aquele cara. Gostei, vamos fazer. Mas nossa, você vai deixar de fazer aquilo que você... Não, cara, eu gostei da ideia do cara. Não é porque eu sou o técnico, obviamente que eu vou dar a última palavra, mas se a ideia dele for boa, vamos fazer. Não tem tempo ruim. Então, assim, tudo isso soma para que você possa trazer à tona aquilo que é o mais importante, naturalmente todos se sentirem úteis dentro daquilo que a gente tanto preza. Você falando aqui já me veio, né? A gente, aqui no treinamento, por exemplo, a equipe que eu tenho hoje, assim, trabalhando, a gente tem um trabalho de construção, mais ou menos de uns 2 meses mesmo, trabalhando juntos com essa equipe fixa. E do primeiro momento, a primeira reunião foi falando sobre isso. Primeira coisa que vocês precisam entender, quando a gente fizer certo, a gente faz certo juntos. É o treinamento que entregou. Quando a gente fizer errado, a gente errou junto. É isso. Então a responsabilidade de cada um de liderança aqui, porque eu falo, não é eu que tô com a coordenação, é a minha responsabilidade, né? A responsabilidade de todos ter um bom trabalho entregue na área. E conforme isso, a gente vai fortalecendo esses nossos vínculos aqui e essa nossa responsabilidade sobre a nossa entrega como um todo, a gente também vai conseguindo também influenciar, inclusive, outras áreas também dentro disso. Com toda certeza. Então, porque um resultado bom, ele afeta o outro. Porque você desafia o outro também a falar assim, preciso ser melhor. Como que eu posso ser melhor? Posso aprender com você? Ou posso ir atrás de alguém? E isso estimula e faz as áreas girarem dentro aqui da... Com certeza. E você sabe, Thiago, que uma das coisas mais importantes dentro de um grupo é você aceitar o feedback. Eu sou técnico. Eu adoro receber feedback dos atletas. Coach, outro dia eu vi o Steve Kerr receber um feedback do Draymond Green que a linguagem corporal dele estava ruim. E ele falou isso na entrevista coletiva. E o feedback, cara, quando ele gera potência, gera coisa boa, cara, ele sempre é bem-vindo. Independente se eu tô dando feedback pro meu diretor, ou o diretor tá dando feedback pro jogador, ou o jogador tá dando feedback pro auxiliar técnico, o feedback, quando ele gera potência, você tem que aceitar ele de uma forma... Como diria meu pai, o dia que eu parar de falar com você, começa a se preocupar. Enquanto eu tô falando é porque eu acredito, é porque eu busco, é porque eu quero ver a gente ganhar, a gente vencer, a gente conquistar, a gente bater a meta. Então o feedback, quando ele gera potência, naturalmente ele tem que ser cada vez mais usado para gerar essa potência necessária através desse feedback. Falando no grande nome, Hélio Rubens, conta pra gente como que foi jogar com ele, porque assim... Eu lembro, eu tenho uns pequenos flashes assim, quando eu era mais nova. E eu gostaria que todo mundo tivesse tido essa oportunidade. Conta pra nós como é que é. O bigode era brabo, ele... O bigode era o problema. Nossa senhora. Mas ele... O Hélio Rubens porque meu pai é meu pai, o Hélio Rubens é meu técnico. Mas eu imagino que para ele tenha sido muito difícil ele ter lidado como técnico com um filho jogador. Mas ele conseguiu lidar, hoje eu enxergo isso de uma forma mais tranquila, porque ele nunca abriu mão exatamente disso que eu acabei de falar agora há pouco. Ele nunca abriu mão dos conceitos. Então trabalho, foco, liderança, disciplina, comprometimento. Pode ser o filho, o amigo, o inimigo, tá fazendo, faz, vai ficar na quadra, não tá, sai fora, tá fora da quadra. Então... ele não abria mão, independentemente de quem você era, próximo ou longe dele, né, emocionalmente falando, ou na vida, mas ele sempre deixou isso muito claro. E ele deixava isso muito claro de uma forma assim. Uma vez nós chegamos no Vasco, aí alguém comentou, esse jogador, acho que ele não vai gostar, não sei o que e tal. E aí ele falou, não, vamos ver, né, tô chegando e tal. E aí... Com 3 dias, 4 dias de treino, ele falou assim, você me falou que eu não ia gostar, eu não só tô gostando, como eu tô adorando esse jogador, porque ele faz isso da forma como eu gosto, e por isso mesmo ele vai jogar. Então não tinha essa coisa, porque um falou, porque o outro falou, ele não queria saber, ele era um cara autêntico, extremamente trabalhador, não abria mão daquilo que ele acreditava,
e obviamente ele cobrava para que aquilo a gente executasse da melhor forma, e aí os resultados começam a acontecer. Obviamente que a gente não ganha sempre, mas ao longo de uma carreira, ele deixou um legado e uma marca extremamente vencedora no basquetebol brasileiro. E, obviamente, eu me orgulho de ter estado do lado dele por boa parte dessas conquistas aí. Imagina. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Isso aí, mas não. Deve ser um orgulho, assim, imenso, né? É, legal, né? É bacana. Eu te falo, pra mim, como jogador, foi difícil o meu começo. E como técnico também. Porque gera, né, cara? Por eu ser filho de um cara que foi muito, né, muito referência, gera dúvidas, gera uma percepção, mas será que é isso? Mas ele tá ali por causa disso? Mas ele tá fazendo bem feito? Aí, no começo da minha carreira, não, você tem que ser, você ganhava, ou você vai ter você tem um relacionamento melhor do que o seu pai tinha, porque meu pai era muito bravo. Aí perdia, as pessoas falavam, você tem que ser bravo igual seu pai. É absurdo, né? Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, o mais importante é você, dentro daquilo que você gosta de fazer, você fazer da forma, deixando claro para os jogadores aquilo que você tem que fazer. Meu pai era mais italiano, né? Abria o braço, gritava, fazia tal. Eu já sou aqui, cara, tá devagar, cara. Se você continuar assim, você vem pro bom. Eu já sou mais assim, eu grito. Sim. Eu sou menos expansivo do que meu pai era. E já falando, então, pronto. Como que é metodologia? Tem uma metodologia, assim, pra... diferente, assim, por exemplo... Tava conversando com a Ariane, parece que o basquete brasileiro, você percebe no jogo, é diferente do basquete europeu, do basquete dos Estados Unidos. Você foi pra lá, eu já pergunto pra ela várias vezes também sobre isso. Você foi pro Golden também fazer a preparação, né, podemos dizer assim, técnica, na sua metodologia. E aí, se puder revelar, né, não sei se é uma coisa que pode falar ou não. Mas qual é a sua metodologia de treino para você realmente formar essa equipe campeã? Assim, você já falou um pouquinho muito sobre pontos de valores que tem na sua equipe, que você investe nisso, mas tem alguma situação metodológica mesmo que você implementa, que você tá vendo que tá gerando resultados, ou que ainda você tá em experiência de verificar, putz, posso melhorar ainda? Veja bem, a parte tática dentro do basquete é fundamental que ela seja bem elaborada e seja passada de forma clara para os atletas. Então a gente gosta de sair no contra-ataque soltando a bola. Quando não solta, obviamente nós vamos treinar o contra-ataque para soltar a bola. A gente gosta, eu acredito que é importante que a bola vá no poste baixo, que é no pivô. Não só no pivô grande, mas com algum jogador mais baixo que tem essa característica. Então nós temos jogadas elaboradas para aquilo. Agora, a partir do momento que você implementa uma parte tática com as variações que você tem, então dentro do nosso sistema nós temos variação para fazer de tudo. Jogar pique isolado, jogar no poste baixo, jogar pique central, jogar mão a mão, enfim, uma série de coisas. Aí o que passa a ser importante não é mais o que, é o como. E o como é a gente fomentar o como a gente tem que fazer. Não só eu, os jogadores também. Um cobrar o outro. E eu busco, dentro daquilo que eu faço, os jogadores falarem o máximo que eles podem. Sabe por quê? Quando você fala, você se compromete, cara. Então, se o jogador falar pro outro assim, cara, nós temos que ir no rebote. Você acha que o próximo lance ele vai ou não no rebote? Vai. Ele vai. Nós temos que soltar mais a bola. Se o armador fala, nós temos que soltar mais a bola, na próxima jogada ele vai soltar a bola. Então, você dá, voz para os jogadores que são os protagonistas, naturalmente você está comprometendo-os, a estarem fazendo aquilo da melhor maneira. E eu acredito que isso seja uma coisa importantíssima para a gente saber como nós vamos fazer. Não, o que nós já sabemos, já treinamos, já discutimos. Aí passa a ser o como a grande diferença. Tem uma jogada que você ama fazer? Você fala, nossa, isso aqui é a jogada que me dá tesão. Falando em como, a gente quer saber como aquela bola do DJ caiu. Nossa, não, relembrando também é um ouvinte também, se você não assistiu, tem no YouTube. Nossa, tem que mais tem vídeo no YouTube dessa jogada, faltando quanto?
2.9. Na verdade, faltava o 2.4. Eu tinha direito a uma revisão, revisou, foi para 2.9 e aconteceram algumas coisas inusitadas. Primeiro, nós temos 5, 6 jogadas de final de jogo. Elaboramos uma jogada, mas quando nós voltamos para a quadra, eu vi que a estrutura não iria sair porque alguns jogadores estavam incomodados com a defesa adversária, que ia ter uma troca. E aí eu pedi outro tempo. A sorte é que eu tinha outro tempo, porque eu só tenho direito a 3 tempos. E aí nós colocamos outra jogada. Como é que chamava essa jogada? D-Jack. Por que ela chamava D-Jack? Dave Jackson, o DJ. Porque ele me passou essa jogada um dia, eu adorei e falei, nós vamos fazer essa jogada. Aí os jogadores, como é que ela vai chamar? Eu falei, D-Jack, ele passou a jogada. E não tem muito, eu não tenho assim, milindre, mas... Claro, passou uma jogada boa, nós vamos fazer. Só que a jogada não era pra ele. Quando você faz uma jogada, você tem várias opções. Uma das opções era a bola voltar nele como voltou. Mas a primeira opção era o Lucão bloquear, o Scala sair lá pro fundo da quadra, e se tivesse uma troca, o Lucão ia receber com um baixinho debaixo da cesta. Só que não teve a troca. Aí o Lucão tinha que abrir para arremessar. A hora que o Lucão abriu para arremessar, os jogadores já tinham percebido, o Lucão inclusive, que o Marquinhos estava flutuando nessa bola. E aí o Marquinhos, a hora que flutuou, o David já deu e já entrou na quadra. A hora que ele já entrou pegando. E aí a bola voltou para um dos caras que na minha carreira, como jogador e técnico, que eu mais vi trabalhar, que é o David Jackson. É um cara que trabalha demais e foi abençoado, agraciado com uma bolaça, que foi a bola do campeonato. Para mim é a cara do nosso campeonato. Não, aí eu concordo. E foi fantástico, foi muita vibração e é história pra contar por muito tempo. Nossa, não tem como. Thank you, DJ. Thank you, DJ. O Fernando tá adorando isso. Boa, é isso mesmo. Ai. Ô, Elinho, acho que pra encaminhando já pro final, assim, o que você pensa pro futuro seu, como profissional, como técnico ou outras carreiras, pro trabalho que você faz hoje com o Franca Basquete, o que você tem, que você olha pro futuro? O que você olha pro futuro? O que você almeja? O Joel J, até a gente conversando um pouquinho antes, ele fala muito sobre o Big Win, né? Qual que é esse seu Big Win? Onde você que se vê, a partir de tudo que você já foi conquistando, vendo novas possibilidades, onde você se vê, assim, onde você quer chegar? Cara, eu acredito que a gente tenha objetivos, sonhos de curto, médio e longo prazo, né? No curto prazo, nós temos competições importantes agora. Eu vou estar como auxiliar técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A sede do Brasil em Jakarta, na Indonésia. Depois o SESI Franca Basquete vai disputar, né, o Mundial, a Copa Intercontinental, que vai ser em Singapura. É mais, né, um outro campeonato. Nós não vamos ter muito tempo de treino. Isso é uma coisa que vai dificultar pra gente, mas faz parte, porque alguns jogadores vão estar na seleção. A médio prazo é a gente estruturar cada vez mais o basquetebol francano e brasileiro. Nós precisamos massificar e da quantidade a gente tirar uma melhor qualidade. Hoje nós não temos no Brasil uma política esportiva de Estado, cara. Então o que acontece? A gente vive de heróis. É o herói Lucas Dias, que saiu lá de Bauru, alguém pegou ele lá para treinar porque ele era grande. Porque a gente deveria, eu falo que a gente não precisa inovar muito, mas copiar um pouco do que os melhores fazem. Por que os Estados Unidos ganha sempre o quadro de medalhas de Olimpíada? Porque eles têm uma política esportiva de Estado. E é fundamental que a gente tenha esporte nas escolas, que a gente tenha esporte nas universidades, que a gente fomente cada vez mais o esporte. Então, esse é um grande objetivo que eu tenho como esportista, de estar buscando que a gente possa ter uma política esportiva de Estado. O SESI tem uma política esportiva interessante. O Projeto Atleta do Futuro, o treinamento esportivo, o alto rendimento, um vai passando para o outro. O alto rendimento é espelho para o atleta do futuro e tudo acoplado a uma política que zela pela pedagogia do exemplo. Então, não é só o ganhar fazendo bem feito, com educação, deixando uma mensagem bacana. Então, isso é o meu longo prazo. E a médio prazo, eu acredito que a gente está cada vez mais estruturado
talvez com um ginásio mais estruturado, com uma equipe ainda mais estruturada dentro daquilo que a gente veja, e as outras equipes também, sabe? Eu acredito muito que é importante que os outros também cresçam, porque dessa competição gera mais interesse, gerando mais interesse, naturalmente todos vão estar mais envolvidos e mais respeitados dentro daquilo que é feito. Excelente. Então vamos para o momento final. Bora lá! Esse momento final, olha, é o momento final. Nossa, eu vou agradecer muito quem tá escutando a gente. Te agradecer, Elin. Nossa, tá sendo muito legal a conversa. Ixi, no roteiro tem muita pergunta. Tem muita coisa aqui que a gente podia estar conversando. Mas, para finalizar, gostaria que você olhasse para a câmera principal sua. Bora! Câmera principal. E sabendo das pessoas que acompanham, né, que acompanham Rafael Steffens, que são empreendedores, que são pessoas que, principalmente homens, que gostam, né, uma marca focada em masculino, né, mas lógico tem mulheres que compram, mas que gostam de esporte. Quando sempre a gente traz alguém relacionado ao esporte, tem uma visibilidade, um retorno muito maior do que todos os demais episódios. Porque as pessoas, é cultural também, querendo ou não, a gente não tendo um incentivo ainda do esporte no Brasil, a nossa conexão com o esporte também é muito forte, né? Muito forte, cara. O brasileiro, ele é apaixonado por esporte. Ele é apaixonado. Tá aí mais um motivo para a gente ter uma política esportiva de Estado, para estar fomentando os outros esportes. Judô, atletismo, basquete, vôlei, natação, sabe? Todos os esportes, futsal. Eu vejo que a gente tem uma cultura muito futebolística, né? Então, assim, é necessário que a gente aumente esse leque de opções. As televisões estão cada vez maiores agora, com a internet. Vão surgir canais de basquete, canais de futebol, canais de vôlei, canais de futsal. E isso, obviamente, gera muito mais coisa e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, excelente. Então, agora, frase final, para quem tá escutando, o que você gostaria de deixar como mensagem para essa pessoa que tá escutando até agora, de vida mesmo, de tudo que você passou? Legal. Eu vou deixar uma mensagem, né, para aquele que tá nos assistindo aqui, o Rafael Steffens Podcast. É a frase que eu termino a minha palestra. Eu tenho dado palestras, eu adoro. E essa frase eu termino a palestra. O ganhar não é o final. Falhar não é fatal. Então ganhar não é o final. Depois da última gota de champanhe, o Phil Jackson falava, já é hora dele pensar no próximo campeonato, as jogadas que ele vai fazer, como ele vai executar, os jogadores que ele vai trazer. Ganhar não é o final. Falhar não é fatal. Todos nós falhamos. Nunca vai dar certo. Nós somos seres humanos, imperfeitos, que estamos nesse mundo aqui para buscar um crescimento. Então falhar não é fatal. Agora a coragem para continuar é a que conta. Essa conta e conta muito. Então a gente possa assumir os riscos, que a gente possa fazer com toda a intensidade, que a gente possa zelar pelo bem-estar de quem está do nosso lado. E obviamente se todos nós estivermos pensando dessa forma, nós vamos estar zelando pelo nosso próprio bem-estar. E é isso que eu desejo a todos. Excelente, gente, é isso. Ó, já pega o contatelinho, já contrata para palestras. Bora, tá feito. Já tem o nome aí? Tem o nome da palestra que vai ser? Eu tenho uma palestra, né, que é Compromisso com a Vitória. E agora eu tô criando uma que ainda não tá pronto o título, mas eu tô como vencer o jogo em 3 segundos. Nossa, não. Então a partir de agora vai vir alguém querendo esse novo formato aí da palestra vai querer. Vai. Mas, nossa, então já contrata Elinho, Frango Basquete, qual é o arroba no Instagram? Arroba Elinho Basquete com K. Pronto. Basquete. Elinho Basquete com K, hein? Com K. Então tá bom. Muito obrigado, Ariane, por estar aqui. Você acrescenta sempre que tem a oportunidade, a gente convida você aqui, você está sempre disposta a participar. Muito obrigado. E eu vou agradecer já o Elinho para você finalizar e a gente dar um tchau. Tá bom? Muito obrigado, Elinho. Eu que agradeço a oportunidade, Ariane, Thiago, a toda a equipe Rafael Steffens Podcast, a todos vocês, a essa grande empresa. Para mim é um prazer estar aqui hoje e fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês, né? O seu sim também. Te agradecer, assim, por sua coragem, tudo que você fez e ainda faz pelo esporte, que vai fazer também, tá? Continua com essa força incrível
ser humano maravilhoso e grande esportista. A gente vai estar aqui te assistindo, te acompanhando e te desejando toda a sorte do mundo para você continuar trabalhando com excelência. Obrigado, Ariane. Obrigado demais mesmo. Obrigado, Thiagão. Viu, garoto? Esse obrigado é você que tá estando até agora a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E acompanha a gente pelo quê? Pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Amazon Music. E quem sabe nos encontramos num próximo episódio, certo, produção? Então roda aquela vinheta.